temos medo daquele que vai nos dar felicidade. Porque nós estamos vivendo uma batalha espiritual, estamos vivendo um combate. Você tem que entender que todos os dias você vive uma batalha. E essa batalha ela acontece se você quiser ou se você não quiser. Quando você resolve ser de Deus, você está declarando guerra a Satanás. Isso é uma realidade que faz parte da vida cristã, dessa luta espiritual. São Bento, grande santo da igreja, São Bento, um dia ele estava caminhando pelo mosteiro, olhando os monges, e viu que um monge que estava trabalhando lá na horta, e o diabo cutucando ele, fazendo ele ficar com raiva do outro monge, dizendo: está vendo? Ele está preguiçoso, só você está trabalhando sozinho, ele está só enrolando. Aí São Bento foi para a igreja, lá encontrou outro monge, rezando, e o diabo cutucando ele, fazendo problema com o monge, distraindo ele, fazendo ele pensar em outras coisas, etc. Aí São Bento foi andando, viu lá o superior com outro monge, e o diabo cutucando os dois, cutucando o superior para ser cruel com o monge, e o outro monge, que era o inferior, né, sendo cutucado pelo demônio para ser desobediente. E São Bento viu aquilo lá. Todo lugar onde ele ia, no mosteiro onde tinha os monges, atrás do monge tinha um demônio cutucando ele o tempo todo. O outro era por causa da sexualidade, o outro era por causa da ganância do dinheiro, o outro era por causa da saudade da família, o outro é por causa disso, por causa daquilo. Aí São Bento saiu do mosteiro, foi lá na cidade. Quando chegou na cidade, o diabo estava sentado na porta da cidade, de perna para o ar, tomando água de coco, né? Tranquilo, feliz da vida, nas praias de Fortaleza. Eu estou adaptando esse cabelo. Lá estava o demônio nas praias de Fortaleza, debaixo do guarda-sol, né? De óculos escuros, bonezinho, tomando água de coco, vendo as meninas passar. E aí São Bento chegou e disse: ô capeta, me diz uma coisa, por que lá no mosteiro vocês ficam tão agitados, atarefados, preocupados, que não deixam ninguém em paz, e aqui na cidade você está aí sentado na porta da cidade sem nada fazer? Aí o diabo disse: é porque aqui já está tudo dominado. Aqui eu já sou o chefe. Aqui eu sou o soberano. Lá no mosteiro é que está a verdadeira batalha. Vamos adaptar isso à sua vida? Quando você resolveu ser de Deus, você declarou guerra a Satanás. Ele não vai deixar você em paz, porque o negócio dele é levar você para o inferno. As pessoas ficam admiradas de ver: padre, eu não tinha conversão, aí eu me converti, disse: agora sim, eu vou ser da igreja católica, eu vou entrar na igreja católica, e agora vai ser, porque eu vou entrar numa comunidade maravilhosa, as pessoas todas católicas, todo mundo temente a Deus, todo mundo feliz, contente, realizado, satisfeito. Nossa Senhora do Ó. Ele entrou na igreja e viu que na igreja as pessoas cometem pecados terríveis. Começou a ficar escandalizado. Por quê? Porque o catequista que devia ser o exemplo comete tal pecado.
Porque fulano que é da religião de Maria devia ser exemplo comete tal pecado. Porque o padre que devia ser exemplo comete tal pecado. Porque fulano de tal que é ministro da comunhão devia ser exemplo comete tal pecado. Ah, essa igreja, eu sabia que a igreja católica é uma farsa. Eu sabia que a igreja católica é uma miséria, uma desgraça. Esse bando de padre sem vergonha, pedófilo e não sei o que. Mas meu filho, o fato de que nós somos mais tentados, não menos, mais tentados dentro da igreja, é a prova de que ela é divina. Por quê? Porque o diabo quer acabar com a igreja. Quando um menino diz: padre, eu quero ser padre, eu digo para ele: meu irmãozinho, saiba que você está chamando Satanás para a briga. Deus ama você de coração, você está chamando o capeta para a briga. Esse negócio de ser padre é coisa de macho, viu? Porque quem resolveu ser padre pegou a peixeira, riscou o chão e disse: fiz aqui da peste, se for homem. Chamou o diabo para a briga. Então rezem muito pelos padres e seminaristas, principalmente pelos padres e seminaristas que vocês sabem que são piedosos, tementes a Deus. Por quê? Porque nós somos visitados todos os dias e várias vezes por dia pelos demônios que querem a nossa queda. Amém? Mas você também, que é pai de família e mãe de família, que consagrou sua família à Virgem Maria e que quer consagrar, ou que quer dar o passo, saiba disso, você está numa batalha. O diabo vai fazer de tudo para você não se consagrar a Nossa Senhora. Por quê? Porque ele sabe que no dia que você se consagrar a Nossa Senhora, aquela que é terrível como um exército em ordem de batalha vai estar do seu lado e ele não vai ter mais domínio sobre você. Amém? Amém. Então você tem que entender que você está numa guerra. Nós estamos numa guerra. A guerra não é contra a carne e contra o sangue. Seminaristas, padres, freiras, às vezes a gente acha, nós que somos consagrados, a gente acha que a nossa guerra é uma guerra dentro da igreja. Não, o problema é o meu bispo, o problema é o meu reitor, o problema é o meu pároco, o problema é o meu superior, o problema é a minha superiora, o problema é a mestra de noviço, o problema é não sei o quê, o problema é... Gente, o problema é o diabo. Esse é o nosso verdadeiro inimigo, e se nós não nos dermos conta de que ele usa as nossas feridas, ele usa as nossas feridas para impedir os nossos passos na direção de Deus, nós estamos perdendo o foco. É essa a realidade. Eu não estou dizendo isso para que você tenha medo de se consagrar, é exatamente o contrário. Que você vai ser visitado por Satanás e pelos seus demônios todos os dias e várias vezes por dia. Isso é líquido e certo, porque Jesus, quando morreu na cruz, venceu Satanás e destruiu o domínio que Satanás tinha sobre as nossas almas. Mas ele destruiu o domínio. Satanás não renunciou ao domínio. Você entende a diferença? É como se dissesse assim: tem aqui um terreno, o pessoal foi e acampou no terreno, invadiram, os sem terra invadiram aquele terreno. Aí você vai no tribunal, o juiz emite um mandato de reintegração de posse, a polícia vai lá,
tira o pessoal da sua terra e eles saem e você fica com a sua terra. Ótimo, você venceu. Parabéns, Jesus tomou posse da sua terra, ele venceu o domínio do diabo, mas o diabo não renunciou. O sem terra pode continuar querendo invadir, pode? Então você trata de mandar vigiar, não é verdade? Porque eles foram tirados, eles não renunciaram espontaneamente. Não é que assim, o diabo bonzinho chegou e disse: eu vou deixar a alma do Padre Paulo em paz, porque afinal das contas, não vale a pena levar ele para o inferno. Não, o diabo quer, ele quer nos levar todos para o inferno, e essa é a missão dele. Ele não cochila, não dormita, ele não dorme. A primeira carta de São Pedro nos diz: o vosso adversário, o diabo, está ao vosso redor, como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Entenderam? Nós precisamos. Não vá brincar com o leão. Oi, gatinho, tudo bem? Tudo bem, meu amor? Deixa eu avisar você, não vai mexer com o leão, pelo amor de Deus. Então vocês têm que entender isso. Você vai ser atacado. Isso é líquido e certo. A pergunta é: você quer ser atacado sozinho ou você quer ajuda daquela que esmaga a cabeça da serpente? Deu para entender? Você quer que a sua família seja estraçalhada pelo leão? Ou você quer que a sua família seja protegida por aquela que trouxe a vitória a esse mundo? Jesus nosso Senhor. Então, a consagração a Nossa Senhora é um auxílio extraordinário nessa luta diária que nós temos. E é importante nós termos essa visão espiritual. Você precisa, nunca se esqueça disso, você precisa alimentar a sua visão espiritual. Saiba ler a sua vida espiritualmente. Saiba ler a sua vida espiritualmente. Por exemplo, não pensem que eu nasci consagrado a Nossa Senhora. A minha consagração a Nossa Senhora é recente, não é? É de 5 anos para cá que eu comecei a conhecer o tratado, fiz a minha consagração e agora estou fazendo o possível para que mais e mais pessoas se consagrem a Nossa Senhora. Eu tinha muita dificuldade de aceitar esse negócio de consagração a Nossa Senhora, porque como eu estudei muita teologia, colocaram na minha cabeça aquilo que São Luís chama de devoto escrupuloso. Eu era escrupuloso, eu achava que eu ir para Maria e ofender Jesus, dar glória a Maria e tirar a glória de Jesus. Não, gente, a lua não rouba a glória do sol. A lua é uma expressão da glória do sol, porque a luz que brilha na lua é a luz do sol. Amém? Nossa Senhora não rouba a glória de Deus. Nossa Senhora é uma expressão da glória de Deus, porque ela não tem luz própria, nela tudo é graça. Então a lua, ela resplandece a luz de Deus. Então não tem por que ter esse estudo. Mas quando eu resolvi então me dedicar a essa consagração, não somente fazer a minha consagração, mas ser um apóstolo da consagração e chamar mais pessoas para viverem a consagração a Nossa Senhora. Quando eu resolvi fazer isso, é evidente que eu chamei o capeta para a briga, né? Então começaram a acontecer algumas perseguições na minha vida. É interessante como o cronômetro foi impressionante, né?
crescendo a minha devoção a Nossa Senhora e o capeta começou a espernear. E usando pessoas até boas, pessoas que eu amo, usando até sacerdotes para fazer a perseguição daquilo que era o meu apostolado. Eu compreendo perfeitamente que o diabo não queira isso, mas eu preciso, e é isso que eu quero só testemunhar. Estou falando isso aqui não para me fazer de vítima, de exemplo, nada disso, para testemunhar para vocês que eu preciso a todo momento fazer uma leitura espiritual da minha vida e entender. Não é contra a carne e contra o sangue que é a minha batalha. Vocês estão entendendo? Eu não posso ficar agora com raiva do padre fulano, do padre Beltrano, porque eles estão vindo contra mim. Nossa Senhora me protege. Graças a Deus, o ataque vem. É como se fosse um cachorro com coleira. Ele vem, late, para que consegue alcançar você, porque você está no colo de Nossa Senhora, está fora do alcance daquilo que é o ataque dele. Mas os ataques acontecerão. Então eu vou consagrar Nossa Senhora, porque o padre está dizendo que ele consagrou, veio mais ataque. Mas acontece o seguinte: antes que eu não era consagrado, os ataques aconteciam e eu não notava, porque aconteciam as vitórias do diabo e ele ficava contente. Depois que eu me consagrei, eu comecei a notar o quanto eu estava sendo protegido e a nuvem de fumaça, o alarde, a bagunça de Satanás aumentou, mas a proteção também aumentou. Está entendendo? Por quê? Porque o diabo ele faz isso, ele faz arruaça, ele faz barulho, ele faz estripulia para fazer com que as pessoas tenham medo de se consagrar. Então ele olha só, está lá, tá vendo? Ele se consagrou, olha o que está acontecendo com a vida dele. Mas as pessoas não enxergam o contrário. Eu estou aqui para dizer o contrário de Satanás. Gente, não se deixe assustar pelo barulho, porque ele, quando é derrotado, faz barulho. A única coisa que ele consegue fazer é barulho, porque ele sabe que foi derrotado. Está entendendo? Você será protegido. Só que o único poder que ele tem é a mentira. Então ele começa a fazer arruaça e mentira e dizer: não se consagre, porque aí você vai ser perseguido. Não se consagre, porque aí que o diabo vai aparecer na sua vida. Não, é o contrário. Ele já está presente na sua vida de forma discreta e vai correndo, e vai entrando, e vai dominando, e vai vencendo. Quando você se consagra, ele vê que foi derrotado e começa a fazer barulho. Antes ele vencia silenciosamente, agora ele faz barulho, derrotado. Entenderam a diferença? Entenderam onde é que está a diferença? Então não se impressione com o barulho do diabo, porque quanto mais barulho ele faz, é sinal da derrota dele. É aqui que está o grande segredo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, como o padre Rodrigo gosta de recordar, o tratado, ele foi escondido pelo diabo durante 130 anos. Agora nós fazemos o trabalho contrário do diabo. O diabo escondeu esse livro. Agora a gente coloca o livro no candelabro para brilhar, para ser um farol. Entende? Nós temos que fazer esse trabalho. Então, eu não quero que vocês saiam daqui dizendo: tá bom, padre, eu me convenci, eu vou me consagrar. Não. Eu quero que vocês saiam daqui dizendo: tá bom, padre,
eu vou me consagrar, isso é livre e certo, mas eu vou ser um apóstolo da consagração. Amém? Amém. Você tem que ser um apóstolo da consagração. Não somente se consagrar, mas ser um apóstolo da consagração. Querer que os outros se consagrem. Agora vocês têm que entender também o seguinte: o método de São Luís é um método que não é contrário às outras consagrações que as pessoas fazem, porque eu sei que existem movimentos que fazem consagração a Nossa Senhora, e nós não estamos querendo que vocês se desconsagrem, porque a Nossa Senhora é a mesma. Mas o que acontece, a beleza é você saber que a consagração não é um ato mágico. Aqui que está a beleza do tratado. O tratado te ensina que a consagração não é um ato mágico. Diz assim, consagrei, pronto. Não! É um estilo de vida. Gente, faz 5 anos que eu sou consagrado. E não pense que eu me consagrei e de repente, automaticamente, do dia para a noite, eu comecei a viver tudo por Maria, com Maria, em Maria. Não! E aí, então, hoje, eu sinto que eu preciso crescer mais. Mas a gente vai crescendo na devoção. É um caminho, é uma plantinha, é uma semente que foi plantada e ela vai crescendo. No início ela é uma plantinha frágil, depois ela vai criando, vai sendo mais robusta, depois ela fica na adolescência, depois se torna um carvalho robusto, como os grandes santos que tiveram grande devoção por Nossa Senhora. O caminho da consagração não é um ato mágico que eu consagrei, pronto e acabou. Não, é um crescimento. É uma vida. Se você se consagrou já há muito tempo, comece a fazer um exame de consciência e ver se você não está arrefecendo, se não está ficando morno, tíbio na sua devoção. Se você não precisa, dá um pouquinho de gás, na sua devoção, melhorar. Por quê? Porque a devoção à Nossa Senhora é como uma árvore, é como uma plantinha. Se você cuida dela, ela cresce e fica frondosa. Se você não cuida, ela pode morrer. Tem gente que se consagrou há 20 anos e esqueceu. Pois você precisa entender isso. Você está consagrado, mas não está vivendo a consagração. Está entendendo? Então a grandeza de São Luís, e essa é a diferença, é que São Luís ensina a viver a consagração. Vocês estão entendendo? É uma questão de catequese. Então os movimentos que fazem a consagração a Nossa Senhora, continuem. Você pode continuar fazendo parte do movimento. Está entendendo? Não tem problema nenhum. Continue nos vários movimentos. O que nós estamos aqui prestando para vocês é um serviço catequético, não para tirar vocês do movimento ou criar um novo movimento. Não é isso? Não é? Mas é o serviço catequético de ajudar as pessoas a viverem melhor a consagração que elas já fizeram lá naquele movimento. Está entendendo? Para que você viva um estilo de vida. Então, eu, por exemplo, eu não sou da Arca de Maria, não é? Não tenho nenhum vínculo jurídico com a Arca de Maria. Eu sou um padre diocesano, lá da Diocese de Cuiabá. Mas eu trabalho com a Arca de Maria, eu amo a Arca de Maria
eu apoio a Arca de Maria e o Padre Rodrigo, por quê? Porque eu vejo que são apóstolos decididos da consagração a Nossa Senhora, e é um grupo que tem prestado um serviço enorme aos vários movimentos pelo Brasil afora. O que se está fazendo no Brasil pela consagração a Nossa Senhora é, sem dúvida alguma, em Brasil e Portugal, é sem dúvida alguma parte da profecia de Fátima sendo realizada. O nosso apostolado de fazer com que a consagração da Nossa Senhora seja vivida de forma mais intensa pelas pessoas do nosso Brasil e de Portugal é realmente parte daquilo que é a profecia de Nossa Senhora. Quando Nossa Senhora diz no segredo de Fátima que o dogma da fé não irá se extinguir em Portugal, eu interpreto aquilo como tendo relação também com o Brasil, porque foi de Portugal que nós recebemos a nossa fé, e que, portanto, Brasil e Portugal estão associados nessa profecia, tanto que o Brasil deve ajudar Portugal e Portugal deve ajudar o Brasil. Como nós somos mais numerosos, né? Portugal são só 10 milhões de pessoas, não é isso? Você junta 3 arquidioceses e Fortaleza, já dá Portugal. Está entendendo? Então, como Portugal é menor, nós brasileiros fazemos parte desse projeto de Nossa Senhora, né, para a realização realmente do triunfo do Coração Imaculado de Maria. O Coração Imaculado de Maria triunfará se triunfar nos corações. E como que vai triunfar os corações? Pela consagração. Não tem dúvida nenhuma. É pela consagração. Então vamos ver isso de forma bastante decisiva. Nós agora então iremos ter um momento de intervalo para preparar a Santa Missa. É o momento mais